E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma aula de matemática? Beleza? Gente, nossa aula de hoje é sobre funções. Galera, eu sei que todo mundo vive em função de alguma coisa. Eu vivo em função do meu trabalho, da minha família e sei que você também vive em função de alguma coisa. Beleza? Só que hoje quero que você fique aí #conectados comigo em função de aprender e eu em função de ensinar, beleza? Então vamos lá? Vamos começar nossos estudos revendo algumas coisas, alguns conceitos de funções. Hoje nós iremos aprender 3 tipos de funções. Então, vamos rever alguns conceitos que a gente precisa? No nosso primeiro exemplo aqui, nós temos uma associação do conjunto A para o conjunto B. Beleza. Para ser função, primeiro vamos analisar. É função do conjunto A para o conjunto B? Quero saber se existe função de A para B. Gente, pela definição de função, eu vejo que todos os elementos de A estão associados. Então, isso já é uma primeira regra para ser função de A para B. Pode sobrar elemento no conjunto A? Não, pois a definição diz que todos os elementos de A devem estar associados a um único elemento de B, que é a nossa segunda regrinha, para obedecer à definição de função. Então, todos de A estão associados e todos de A têm apenas um único elemento no conjunto B. Por exemplo, se esse carinha aqui tivesse associado ao 9, então já fugiria da regra, porque cada elemento do conjunto A tem que ter apenas um único elemento de B. Eu não poderia colocar f de 6 igual a 9 e f de 6 igual a 10. Porque esse carinha aqui estaria associado ao 9 e ao 10. E pela definição, eu sei que apenas que todo elemento de A tem que ter apenas um único elemento de B. Então, fugiria da regra e não seria função. Beleza? Ok. Então, quando a gente estuda a função, galera, a gente tem 3 elementos que a gente precisa definir, que é o domínio da função, o contradomínio e a imagem da função. Vamos rever o que significa cada elemento desse? Então, vamos lá. Primeiro, para o domínio. Gente, o domínio da função é o próprio conjunto A, beleza? Então, o conjunto A é 3, 4, 5 e 6. Pronto, domínio da função. O contradomínio da função, nós vamos colocar que o contradomínio da função é todo o conjunto B. Galera, sem exceção de ninguém, todo o conjunto B é o contradomínio da função 8, 9 e 10. Beleza? E a imagem? A imagem são todos os elementos do conjunto B. A imagem está no conjunto B, mas são apenas aqueles elementos que fazem associação com o conjunto A. Então, a imagem da função é quem? A imagem é 8, 9 e 10. Beleza? E aí, galera, olha para o quadro. Gente, o meu contradomínio é igual à minha imagem. Toda vez que a minha imagem for igual ao meu contradomínio, nós vamos classificar essa função como função sobrejetora. Sobrejetora ou sobrejetiva, beleza? A nomenclatura pode estar diferente. Alguns livros trazem sobrejetiva e sobrejetora. A importância é verificar se a imagem for igual ao contradomínio. Se for igual ao contradomínio, nós já vamos classificar essa função como sobrejetora. Beleza? Ok, gente. E aqui embaixo coloquei mais o exemplo. Olhe para a função.
Olho para a relação do conjunto A para o conjunto B. É função? Vamos analisar? Todos os elementos de A estão correspondidos? Aham. Todo elemento de A tem apenas um único elemento no conjunto B? Esse cara aqui se associou a mais de um elemento? Esse aqui? Então, eu já sei que isso aqui é função de A para B. F de A para B. Mas eu preciso saber se é função sobrejetora. Vamos analisar? Quem é a imagem dessa função? Porque para ser sobrejetora, eu tenho que satisfazer essa condição. A minha imagem da função, a imagem de f é 40 e 50. E quem é o contradomínio? Gente, o contradomínio é todo o conjunto B. Então, o contradomínio da função 40, 50 e 60. A imagem é igual ao contradomínio? Negativo. Então, fugiu da regra. Isso aqui não é um exemplo de função sobrejetora. Beleza? Então, já vimos qual é a diferença de uma função quando ela é sobrejetora e quando ela não é sobrejetora. Beleza? Segundo exemplo de função, segunda classificação de função, nós vamos ver quando uma função ela é injetora. Gente, vamos definir esses elementos nesse segundo exemplo. Então, vamos definir quem é o domínio da função. Meu domínio é todo o conjunto A. Beleza? Já vejo que é função. Primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar se essa relação é função. É função de A para B? Vamos ver. Todos os elementos de A estão correspondidos? Todos os elementos de A pode não. Deve ter apenas um único elemento no conjunto B. Beleza. Então, já verifiquei que é uma função. Ok? Mas, pode sobrar aqui? Pode sobrar. Agora, vamos definir os carinhas que são os elementos de uma função. O domínio, que é o próprio conjunto A. A nossa imagem está no conjunto B, que são os elementos que se associam com os elementos do conjunto A. 5, 9 e 10. Beleza? Pronto. E o contradomínio é o próprio conjunto B. 5, 9, 10 e 11. Gente, para ser função injetora, nós temos que ter cada imagem do conjunto que está no conjunto B, a imagem do conjunto B, cada imagem que tem que ter apenas um domínio no conjunto A. O 5 tem que estar associado a apenas um único elemento. O 9 tem que ter apenas um único elemento no conjunto A. E o 10 tem que ter apenas um único domínio, que está no conjunto A. O domínio é o conjunto A. Então, cada imagem tem que ter apenas um único domínio. É só verificar isso. Beleza? E aí a gente vai ver a diferença de quando não é injetora ou injetiva. Nós temos o segundo exemplo. E esse cara aqui, que é a imagem do conjunto B, já sei que é função, galera. É função de A para B aqui. Aqui é função de A para B. Mas essa função aqui pode ser classificada como injetora? Vamos verificar. Esse carinha aqui, que é a imagem de B, é a imagem da função, o 9 e o 10. Beleza? 9 e 10 é a imagem da função. Cada imagem aqui tem apenas um único domínio no conjunto A. Vamos verificar? Esse 9 aqui que pertence à imagem de B, que pertence à imagem da função, ele está associado a dois carinhas aqui, olha.
Então fugiu da regra, gente. Porque para ser injetora, a imagem tem que ter apenas um domínio. Então, se eu for escrever aqui, ó, f de 3 é igual a 9 e f de 5 é igual a 9. Esse carinha aqui, esses dois, o 3 e o 5, ele tem a mesma imagem. Então, isso foge da regra para ser classificada como injetora ou injetiva. Esse 9 aqui, que é a imagem da função, ele tem que ter apenas um único domínio. E aqui eu vejo que ele tem dois domínios. O domínio do 9 é o 5, e o domínio do 9, dessa imagem que é o 9, também é 3. Então fugiu da regra de função injetora ou injetiva. E por último, para finalizar a nossa classificação de função, a gente tem ela, bijetora. Galera, é mais simples. A bijetora, ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. Ela tem que ser sobrejetora e também tem que ser injetora. Então vamos revisar as duas coisas? Para ser sobrejetora, vamos lá? A imagem tem que ser igual ao contradomínio, beleza? Quem é a imagem? 13, 14 e 15. Quem é o contradomínio? 13, 14 e 15. Então, aqui eu verifiquei que a minha imagem é igual ao contradomínio. Então, a função ela é classificada como sobrejetora, beleza? Agora, eu tenho que ver se essa função ela é também injetora ou injetiva. Para ser injetiva, cada imagem tem que ter apenas um único domínio, beleza? Então essa imagem, que é o 13, ela tem um domínio que é 10, não tem outro. Esse 14, que é a imagem da função, ela só tem apenas um único domínio, assim como o 15, que é um elemento da imagem da função, que também tem apenas um único domínio no conjunto A. Então, verificado também que isso aqui também é uma função injetora, beleza? Porque f de A, todos f de A são diferentes de f de B, beleza? Gente, então se ele satisfez as duas condições, então se ela é sobrejetora e se ela é injetora, nós temos uma função classificada como bijetora, ok?